Se tem um gênero que nunca decepciona na Netflix, é o das séries de ação. Não importa se é espionagem, conspiração, guerra urbana ou pancadaria pura. Sempre tem uma série pronta pra acelerar o coração e segurar você no sofá por horas. E pra começar a lista, nada melhor do que mergulhar num thriller político cheio de segredos e traições. Um telefone escondido no porão da Casa Branca que nunca deveria tocar, até que em uma noite ele toca e muda tudo. O agente noturno acompanha Peter Sutherland, um agente do FBI de baixo escalão que de repente se vê no meio de uma conspiração que ameaça derrubar o governo dos Estados Unidos. O que começa como uma simples chamada vira uma corrida contra o tempo, com Peter Sutherland tentando proteger uma jovem testemunha, enquanto descobre que os inimigos não estão só do lado de fora. Alguns estão dentro do próprio sistema. A cada episódio, a rede de mentiras, traições e espionagem se expande, jogando o protagonista em perseguições eletrizantes e confrontos que testam seus limites. Com produção afiada e ritmo de thriller político, o Agente Noturno não é só sobre tiros e explosões, mas sobre até onde você confiaria em alguém quando todo mundo parece ter algo a esconder. Disponível na Netflix, é o tipo de série que você começa num episódio e só percebe que virou a madrugada quando já terminou a temporada inteira. Arnold Schwarzenegger já fez de tudo nos cinemas. Enfrentou máquinas assassinas, alienígenas e até exércitos inteiros. Agora, ele leva toda essa bagagem para a TV em full bar, vivendo um agente secreto que sonha com a aposentadoria tranquila, até descobrir que a própria filha também é da CIA, trabalhando em segredo há anos. A partir daí, a vida dos dois vira um campo de batalha, tanto dentro de casa quanto no meio das missões. O resultado é uma mistura de ação frenética com dinâmica familiar. Explosões, perseguições e confrontos internacionais se misturam com farpas trocadas entre pai e filha, segredos revelados no pior momento possível e a difícil tarefa de aprender a confiar um no outro em plena guerra contra o crime. Schwarzenegger entrega o carisma que o tornou lenda, enquanto a série brinca com sua imagem de ícone da ação, mas sem abrir mão da pancadaria de peso. Full Bar é leve, divertido e cheio de energia, como se pegassem um grande filme de ação e o dividissem em capítulos, mantendo o ritmo acelerado e aquela sensação de que qualquer missão pode acabar em caos absoluto. Baseada em uma investigação real que abalou a fronteira do Brasil com o Paraguai, DNA do Crime é uma das séries de ação mais intensas já feitas pela Netflix na América Latina. A trama acompanha uma equipe da Polícia Federal que tenta desmantelar uma quadrilha envolvida em crimes milionários, que vão de assaltos cinematográficos à lavagem de dinheiro em escala internacional. O diferencial aqui é o realismo. Nada soa forçado ou distante da nossa realidade. Cada operação policial carrega tensão, cada emboscada transmite urgência, e os personagens são mostrados com camadas humanas, entre falhas, lealdades e escolhas que pesam na consciência. A série mergulha em becos estreitos, esconderijos improvisados e tiroteios que lembram produções de cinema, mas com a cara do nosso cotidiano latino-americano. Produção brasileira de alcance global, DNA do Crime mostra que a ação não precisa vir só de Hollywood, é um retrato visceral do crime organizado e da polícia tentando acompanhar o ritmo onde cada decisão pode significar a diferença entre voltar para casa ou não. São Francisco, fim do século XIX. Uma cidade dividida entre progresso e preconceito, onde imigrantes chineses chegam em busca de uma vida melhor e acabam jogados em becos sujos, bares lotados e disputas de território sangrentas. É nesse cenário que conhecemos Assam, um lutador brilhante que atravessa o oceano em busca da irmã, mas logo se vê no coração das violentas guerras Tong. Cada luta em Warrior é um espetáculo à parte, não é só pancadaria, cada soco, cada chute carrega a atenção de uma comunidade tentando sobreviver em um mundo que insiste em tratá-los como estranhos. A coreografia é brutal e elegante ao mesmo tempo, mas o que dá peso de verdade é a mistura entre ação explosiva e drama social. Inspirada nos escritos de Bruce Lee, a série não só homenageia o mestre, mas também coloca na tela uma parte da história que poucos conhecem, feita de sangue, suor e resistência.
Um império do crime precisa de um herdeiro, e às vezes ele vem da última pessoa que você esperaria. Em Magnatas do Crime, Ed Horniman, um jovem acostumado ao luxo e à pompa da aristocracia britânica, descobre que herdou não apenas uma propriedade, mas também o comando de uma rede de tráfico que opera escondida sob o castelo da família. O choque entre mundos é o coração da série. De um lado, a alta sociedade, festas elegantes e protocolos antigos. Do outro, gangsters, cartéis e uma guerra pelo poder. A cada episódio, Ed precisa aprender rápido como sobreviver nesse jogo, equilibrando aparência e brutalidade. A assinatura de Guy Ritchie, diretor de Snatch, Porcos e Diamantes e Sherlock Holmes, aparece nos diálogos rápidos, no humor afiado e nas reviravoltas cheias de estilo que dão à série um ritmo caótico e elegante ao mesmo tempo. Magnatas do Crime é aquele tipo de história em que cada brinde de champanhe pode esconder uma ameaça, e onde o verdadeiro perigo não está só nas ruas, mas dentro dos salões mais luxuosos da Inglaterra. Tudo começa em Taipei, em Taiwan, em meio ao mundo sombrio das Tríades, onde traições são resolvidas com sangue. Charlie Sun, um dos assassinos mais letais desse universo, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando o pai, chefe da organização, sofre um atentado. De repente, ele precisa largar o campo de batalha que conhece e atravessar o oceano para Los Angeles, onde sua família vive sem ter a menor noção do perigo que os cerca. O contraste é o que torna a série única. Enquanto Charles resolve problemas com sangue frio e punhos fechados, o irmão Bruce tenta se manter longe da violência, levando uma vida comum de estudante. Essa dinâmica cria tanto momentos de humor quanto sequências de ação eletrizantes, com coreografias de luta que parecem saídas de um filme de artes marciais moderno. No fundo, Irmão Sun é sobre família, sobre até onde alguém vai para proteger os seus, mesmo quando isso significa mergulhar ainda mais fundo em um universo de traições, máfias e segredos. Uma mistura de adrenalina, coração e muito estilo. Dos mesmos produtores de Band of Brothers, essa minissérie acompanha 3 fuzileiros navais americanos durante a Segunda Guerra Mundial, mas em um fronte muitas vezes esquecido, o do Oceano Pacífico. Em vez das batalhas na Europa, aqui o inimigo é o Japão Imperial, e o cenário vai das selvas sufocantes de Guadalcanal às praias sangrentas de Iwo Jima e Okinawa. A força de O Pacífico está no realismo brutal. As batalhas não são emolduradas como o heroísmo clássico, mas como sobrevivência no limite. Lama, fome, medo e perdas constantes marcam a trajetória dos soldados, mostrando que a guerra não destrói apenas corpos, mas também a mente e a alma de quem luta nela. Com produção impecável de Steven Spielberg e Tom Hanks, a série é quase um épico cinematográfico dividido em capítulos. Mais do que tiros e explosões, é um mergulho na experiência humana da guerra, dolorosa, marcante e impossível de esquecer. No Japão moderno, uma família aparentemente comum guarda um segredo que já deveria estar enterrado. Eles pertencem a uma linhagem de ninjas. Depois de anos afastados dessa vida, decidem se manter discretos, até que uma nova ameaça obriga todos a retomar o caminho que juraram abandonar. House of Ninjas mistura ação estilosa com drama familiar. As cenas de luta são ágeis, criativas, sempre valorizando a tradição ninja em contraste com a vida contemporânea. Mas o que realmente prende é o choque entre gerações, os mais velhos tentando manter a disciplina e os mais jovens questionando se vale a pena viver escondendo quem realmente são. Entre perseguições noturnas, golpes rápidos e dilemas pessoais, a série equilibra adrenalina e emoção, mostrando que o maior desafio não é enfrentar inimigos externos, mas manter uma família unida quando todos carregam segredos perigosos. Baseada no clássico dos anos 70, SWAT acompanha uma unidade de elite da polícia de Los Angeles que lida com as missões mais perigosas da cidade. Sequestros, ataques terroristas, confrontos urbanos. No centro da história está Dan Hondo Harrelson, interpretado por Shemar Moore, um líder que equilibra a disciplina militar com empatia pelas ruas em que cresceu. O diferencial da série está na forma como mistura ação eletrizante com dilemas sociais. Cada episódio traz perseguições em alta velocidade, invasões táticas e tiroteios coreografados, mas também mostra o peso humano de quem vive nesse limite. Hondo é ao mesmo tempo comandante e vizinho, protetor e alvo de críticas, o que deixa a narrativa mais próxima da realidade.
SWAT é aquela combinação de ação explosiva com emoção à flor da pele, mostrando que, por trás de cada capacete e colete, existem pessoas tentando proteger uma cidade que nunca dorme. Owen Hendricks é jovem, inteligente e cheio de ambição, mal começa sua carreira como advogado da CIA e já se vê no meio de um jogo muito maior do que imaginava. O que deveria ser apenas trabalho burocrático logo vira uma corrida contra o tempo quando ele descobre uma carta de uma ex-agente ameaçando expor segredos da agência. De um dia para o outro, Owen passa de novato inseguro a peça-chave em uma rede de conspirações, espionagem e perseguições internacionais. O contraste é o que prende. Ele ainda tropeça, erra, improvisa, mas está diante de inimigos letais que não perdoam um vacilo. Entre humor afiado, cenas de ação intensas e missões cada vez mais perigosas, Recruta mostra como é ser jogado às feras sem manual de instruções. É uma série que equilibra tensão e leveza, misturando intriga política com o carisma de um protagonista que claramente não está pronto para o tamanho da encrenca, mas não tem escolha além de encarar. Um atentado aéreo mata centenas de pessoas, entre elas crianças de um time de taekwondo em viagem para um torneio. Entre as vítimas está o sobrinho de Cha Dal-gun, um dublê que vê sua vida virar de cabeça para baixo. Mas ao investigar, ele percebe que o acidente não foi um simples desastre. Alguém queria que aquilo acontecesse. Movido pela dor e pela fúria, Dal-gun mergulha em uma conspiração internacional que envolve espionagem, corrupção política e organizações criminosas. Cada pista o leva a um inimigo mais poderoso, e cada episódio eleva o risco, com perseguições eletrizantes, lutas bem coreografadas e reviravoltas que nunca deixam o espectador respirar tranquilo. Mais do que ação em alta voltagem, Retaliação é uma jornada movida pelo instinto de sobrevivência e pela busca implacável por justiça. Um drama coreano de tirar o fôlego, onde o herói pode estar contra o mundo inteiro, mas nunca deixa de correr atrás da verdade. De Israel para o mundo, Falda mergulha de cabeça em um dos conflitos mais delicados da atualidade, a guerra entre israelenses e palestinos. A trama acompanha Doron Cavillo, um agente que decide sair da aposentadoria para perseguir um militante que acreditava estar morto. A decisão reacende uma espiral de violência, colocando em risco não só ele, mas toda a sua equipe. O grande trunfo da série é o realismo, as operações táticas, os disfarces, os confrontos urbanos. Tudo é filmado de maneira tão crua que parece documentário, mas o que mais pesa é como Falda mostra os dois lados do conflito. Cada inimigo tem rosto, família, história. Não há preto e branco, só zonas cinzentas, escolhas dolorosas e consequências inevitáveis. Mais do que ação, é uma série que incomoda justamente por não suavizar nada. Entre explosões, perseguições e tiroteios sufocantes, Falda expõe as cicatrizes de um conflito que parece nunca ter fim. Pronto, 12 séries de ação que já estão aí, esperando só a sua próxima maratona. Então se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas listas. E me conta nos comentários qual dessas séries você já assistiu e qual ainda tá guardando para aquela maratona de respeito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.